Suzane von Richthofen, quando estava presa, fez acusação grave contra um promotor de justiça. Ela alegou que o promotor estava apaixonado por ela e a assediou. Suzane formulou denúncia diretamente à juíza da Vara das Execuções Criminais do Vale da Paraíba, e tudo isso aconteceu em maio de 2009. Ela deu o nome ao boi. Tratava-se do promotor de justiça, o Dr. Eliseu José Bernardo Gonçalves. Em depoimento, Suzane Richthofen afirmou que o promotor esteve na unidade prisional para tirar algumas fotos da cela onde ela convivia com outras presas. Suzane disse que dias depois ela foi conduzida ao gabinete do promotor em local fora da prisão e ela permaneceu a sós com ele por várias horas. Mas o que será que foi comprovado através da denúncia feita por Suzane? O que o promotor de justiça tentou fazer com Suzane a sós em seu gabinete? Será que o promotor foi seduzido por Suzane ou ele a tentou seduzir? Será que ele realmente se apaixonou e perdeu a cabeça? Ou será que é mais uma mentira da loira? Mas uma coisa eu te adianto: essa denúncia de Suzane destruiu o casamento desse promotor de justiça. Nunca eu chamei essa moça de Suzy, e quem disse isso mentiu descaradamente. Meu nome é Jorge Lordello e eu quero te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal e eu tô te esperando, hein? Aproveita o embalo, deixa o seu like, inscreva-se também aqui no canal, pois nos ajuda muito a postar mais vídeos por semana. E agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde Suzane Richthofen se apresenta como vítima de assédio de um promotor de justiça. Olha, se você tem a vontade de passar num concurso para qualquer carreira policial, eu preciso te indicar o Instituto Oliver, é claro. Gente, o Instituto Oliver já aprovou mais de 2.500 alunos que já estão trabalhando na PM, na Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, GCM em vários municípios e Polícia Federal também. E olha, além dos cursos que te preparam para entrar para várias carreiras policiais, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação, tudo legalizado, e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos e logo em seguida, rapidamente, já prestar concurso para a polícia. Então, acesse o QR Code que está na tela, o telefone do Instituto Oliver, e aí você vai ficar muito próximo de melhorar a sua condição profissional. A denúncia que você vai ver agora, tenho certeza que você desconhece ou sabe muito pouco. O promotor Eliseu disse que Suzane fez uma revelação bombástica em sua sala, colocando mais uma pessoa não identificada na cena do crime de morte dos seus pais. Ela afirmou categoricamente que essa terceira pessoa, que não os irmãos Cravinhos, que planejou o crime. Qual instrumento seria usado, que dia as pessoas seriam executadas, em que circunstâncias. Então, ela atribui uma terceira pessoa praticamente a autoria intelectual dos delitos. Mas calma, que mais na frente eu vou te contar o que esse promotor fez com essa confissão de Suzane Richthofen. Agora, vamos voltar à acusação de assédio que Suzane teria sofrido. No ano de 2007, Suzane foi retirada do presídio e levada ao gabinete do promotor Eliseu Berardo, lá na cidade de Ribeirão Preto. Mas qual o motivo, se ela já estava condenada e cumprindo pena em Tremembé? Suzane declarou que o promotor de justiça se apaixonou por ela. Nunca tivemos uma conversa além do profissionalismo. Suzane alega que na primeira vez que foi obrigada a ir ao gabinete do promotor, ela achou muito estranho, pois ele ficou perguntando sobre a vida pessoal da loira. Ela foi conduzida para ver o promotor em uma ambulância sem algemas, ou seja, procedimento que não é comum e nem usual. Após dias do primeiro encontro, Suzane teve que retornar à sala do promotor Eliseu. Ela achou ainda mais estranho o fato do agente da lei ter providenciado música ambiente
com CDs e músicas românticas vai vento. E foi nesse momento em que o promotor teria se declarado para ela, dizendo inteiramente apaixonado. Eu nunca tive nem aparelho de som na minha sala, eu não sou poeta, então não tinha clima romântico nenhum. Após a queixa formulada por Suzane, o promotor negou os fatos, mas admitiu apenas ter ido à cela de Suzane e tirado fotos, pois, segundo ele, havia denúncia de supostos privilégios às presas. Foi uma declaração dela, prestada a uma juíza de direito da comarca de Taubaté, quando na realidade isso nada aconteceu. O promotor confirmou que Suzane foi 2 vezes em seu gabinete para ser ouvida sobre as supostas regalias que presas famosas estariam tendo no presídio. Em entrevista a jornais, o promotor disse, abre aspas, alguns fatos são verdadeiros, outros foram distorcidos. Não me apaixonei por ela, nego com veemência. Sobre os fatos verdadeiros, o promotor admitiu que em janeiro de 2007, Suzane ficou muito tempo em seu gabinete e que, por isso, comprou lanche para ela. Suzane tinha ido depor sobre denúncias de supostos maus-tratos da prisão. O promotor também contou que deu beijinho no rosto na hora de se despedir de Suzane von Richthofen. Todas vieram despedir, ela acabou dando um beijo no rosto, isso foi na frente de todo mundo. Eu me esquivei por uma questão de educação. Olha, eu vou falar uma coisa para você que me assiste. Em todo o período que eu trabalhei como delegado de polícia e também como diretor de presídio, nunca vi um policial ou qualquer outro agente público dar beijinho de despedida em presa ou em preso. Isso é realmente um absurdo. A relação entre presos e funcionários públicos deve ser estritamente formal, distante a cumprir apenas o que a lei determina. Se o próprio promotor alegou que deu beijinho de despedida, é porque nesse mato tinha cachorro. E se você quer conhecer a investigação completa sobre a morte dos pais de Suzane aqui no canal, tem um vídeo que eu mostro todas as provas, eu mostro todos os laudos periciais, eu mostro a investigação completa e o julgamento que Suzane enfrentou e foi condenada a quase 40 anos de cadeia. Estou colocando aqui um card em cima para você assistir esse roteiro que eu considero como sendo um dos melhores aqui do nosso canal. Vale a pena você assistir. Olha, gente, uma coisa certa, Suzane, para fugir de suas responsabilidades, sempre coloca a culpa nos outros. Ela fez isso contra o namorado Daniel Cravinhos. Mas deixa eu te contar o que eu mais descobri sobre a versão do promotor. Em dezembro de 2006, o promotor contou... Mas deixa eu te contar o que eu descobri mais sobre o promotor que teria assediado Suzane. Em dezembro de 2006, esse promotor contou ter ido à penitenciária 2 vezes para averiguar denúncias de maus-tratos a detentas. Nessa visita, ele alega que conversou com Suzane. Ele disse, abre aspas, ela foi a que mais reclamou das condições, chorou. Em 5 de janeiro de 2007, segundo o promotor, Suzane foi levada à promotoria para dar o depoimento formal sobre as denúncias de maus-tratos. Bom, vamos lá. No dia 15 de janeiro de 2007, Suzane foi novamente levada ao gabinete do promotor, que disse, olha o que o promotor falou, abre aspas, ela ficou no meu gabinete umas 9, 10 horas. Tive que pedir um lanche para ela porque a penitenciária não trouxe comida. Segundo o promotor, a permanência de Suzane foi longa porque ela chorou e queria voltar atrás nas suas declarações. Olha, eu quero dizer uma coisa para você que está me acompanhando agora. Essa fala do promotor realmente é muito estranha. Você acha que um promotor pode ficar tantas horas assim com uma presa no seu gabinete? Gente, isso não faz sentido. Bem, em sua defesa, o promotor retrucou as acusações feitas por Suzane. Veja o que ele disse, abre aspas, eu nem tenho aparelho de som aqui. Poesia, não sou poeta. Essa história da música e da poesia
são inverdades. O promotor Eliseu Berardo Gonçalves, de Ribeirão Preto, foi punido em 15 de setembro de 2010 com 22 dias de suspensão de suas funções na promotoria, e ele foi punido pela Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nesse período de 22 dias, ele não recebeu salário. O promotor ficou decepcionado com a punição que ele levou, e ele comentou na época, abre aspas, não achei que eu fosse ser absolvido por causa da história do beijinho, do lanche que eu comprei, mas não pensei que a pena fosse ser tão severa. Pois um promotor, além de ser punido administrativamente, acabou perdendo o relacionamento afetivo que ele tinha. Ele vivia em união estável com uma mulher. A Amásia ficou abalada com a denúncia de Suzane, pois teria acreditado nas acusações que ela fez contra o marido. O promotor comentou: esse episódio acabou com o meu relacionamento. Sempre ficou uma dúvida por parte dela. Chateado com toda a situação vexatória, o promotor ainda disse, abre aspas, nunca mais quero ouvir falar dessa moça, mas não sinto raiva, disse o promotor, sempre se referindo a Suzane como moça. Eu acho que esse promotor se esqueceu do crime brutal praticado por Suzane, que agendrou a morte dos seus pais. Ele, quando tomou essas atitudes, teve um lapso de memória e se esqueceu da morte dos pais de Suzane. Bom, no começo desse roteiro, você deve ter ficado surpreso quando eu mostrei o promotor Eliseu dizendo que Suzane teria falado para ele que teve mais um participante do crime contra os seus pais. Veja novamente, pois é forte. Afirmou categoricamente que essa terceira pessoa, que não os irmãos Cravinhos, que planejou o crime. Qual instrumento seria usado, que dia as pessoas seriam executadas, em que circunstâncias. Então, ela atribui a uma terceira pessoa praticamente a autoria intelectual dos delitos. Você vai ficar espantado com o que aconteceu. A história em si, pode ser que não, mas ela incriminou outra pessoa. Quando já estava praticamente pronto, que eu ia imprimir, ela ia assinar, o advogado ligou e ela, talvez por temor de alguma coisa, se recusou a assinar tudo aquilo que ela tinha dito sobre o crime. E o pior é que ele diz que Suzane disse o nome dessa terceira pessoa, mas ele lavou as mãos. Não vou dizer o nome da pessoa, porque isso não compete mais a mim investigar. E aí, o que você achou disso? É tudo muito estranho ou não é? Olha, não sinto firmeza quando esse promotor fala. Ele titubeia com as palavras. Não me parece ser firme. E é por essas e por outras que ele foi punido pela Corregedoria da Promotoria. E tem mais, Suzane Richthofen nunca me convenceu. Para mim, ela sempre foi uma canastrona mentirosa. Na minha visão, ela é uma péssima atriz, mas parece que ela é uma mulher muito manipuladora. Cada vez que eu falo isso, nossa, dói muito em mim. Dói muito lembrar da minha mãe, lembrar do meu pai e ter que estar falando, ter que estar lembrando daquele maldito de novo. Mas uma coisa é certa, ela tem esse poder de manipulação incrível. Ela consegue atrair as pessoas que ela deseja e sempre com a finalidade de tirar algum tipo de proveito para ela. Ela namorou com mulheres, namorou com homens no período em que ficou presa por mais de 20 anos. E logo que saiu da prisão, já arrumou um namorado, noivou, casou e já tem filho. Atualmente, ela tem um perfil no Instagram, o perfil dela é Suentrelinhas, onde Suzane vende produtos artesanais que ela mesma fabrica, pois aprendeu esse ofício no presídio de Tremembé. Mas além de vender os seus produtos na internet, Suzane está cursando faculdade de Direito lá em Bragança Paulista. Em breve, será bacharel em Direito. Vamos ver se ela vai querer prestar concurso público ou se ela vai advogar. Olha, agora eu quero saber a sua opinião.
o que você achou da denúncia de assédio que Suzane fez contra o promotor de justiça. Dessa vez ela falou a verdade ou somente mais uma vez manipulou as pessoas? E o poder dela de atração, você acha que deve-se a quê? Qual que é o segredo de Suzane para ter tanto magnetismo? Olha, estou esperando agora os seus comentários, combinado? Bom, eu dei um recado importante para você que deseja ter um contato maior comigo, gente. Toda terça-feira, anota da agenda, terça-feira às 7 da noite, tem live aqui no canal e eu prometo que eu vou responder as suas dúvidas e perguntas. E para a gente fechar com chave de ouro, eu peço que você se inscreva aqui no canal, pois assim a gente consegue postar mais vídeos ainda por semana. E aproveita, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e encaminha as nossas histórias criminais reais, contadas com riqueza de detalhes, nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais.